Olá pessoal, boa tarde, graça e paz a todos. Estamos aqui nessa tarde para dar continuidade ao nosso estudo sobre métodos de estudo bíblico, uma matéria que nós estamos tendo aí na nossa escola bíblica discipuladora, que tem acrescentado muito à nossa vida aí quando a gente usa esse recurso para estudar as escrituras. E hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo com o tema método sintético. Qual que é a definição disso, método sintético? É o método que estuda um livro como uma unidade, procurando entender a mensagem do livro como um todo. Então, primeiro quando a gente usa esse método sintético para estudar a Bíblia, por exemplo, especificamente um livro, a gente vai procurar entender a mensagem do livro como um todo, para depois a gente começar a fazer estudo sintético. Geralmente a gente usa muito nas pregações esse método sintético, na pregação expositiva, onde a gente expõe todo o texto, né? Então a gente usa esse método que ajuda muito a gente entender a mensagem e procurar transmitir a mensagem. Qual que é a importância do método sintético? Ele é a base e o alvo de toda análise, de toda observação. Assim é o método inicial e também o método final, quando estudamos as escrituras. Síntese, o que é uma síntese? Síntese é uma ajuda indispensável para o ensino e a pregação. Síntese é o melhor meio de se aprender a mensagem de um livro. Como usar esse método? Como que a gente usa esse método sintético? Exame cuidadoso do livro, né? Quando a gente examina cuidadosamente um livro, a gente está usando esse método sintético. Lê o livro todo de uma vez só, né? E também quando a gente lê o livro várias vezes. A gente também, lendo o livro várias vezes e lendo o livro cuidadosamente, a gente vai descobrir o tema principal. E aí a gente começa também a descobrir como que o tema foi desenvolvido. E aí a gente começa, depois que a gente descobre o tema, a gente vai então fazer um esboço do livro, né? Nesse estudo sintético, a gente também faz algumas perguntas para a gente começar a desenvolver o esboço, né, sintético do livro. A gente faz algumas perguntas, por exemplo, né? O que é que estava na mente do autor quando ele escrevia esse livro? A gente tenta descobrir o que é que estava na mente do autor quando ele começou a escrever o livro. Qual a mensagem que ele queria transmitir? O que queimava no seu coração? Qual que era a mensagem que ele queria transmitir para os ouvintes, as pessoas que iam ler a sua carta, que iam ler o seu livro? Qual que era a mensagem que ele queria transmitir para as pessoas, né? A gente também, nesse processo aí do estudo sintético, a gente vai também verificar de que maneira o autor desenvolveu o tema. Se for um tema polêmico, se ele usava perguntas, se era um tema lógico, se ele desenvolveu o tema, usou um tópico, por exemplo, para desenvolver o tema, né? No caso, o livro de Gálatas, que é um livro muito polêmico, o livro de Malaquias, ele usa muitas perguntas no livro, o livro de Romanos, né? Ele usa muito o tema dele é um tema lógico. E Mateus, o tema de Mateus é um tema tópico, né, que fala muito ali de Jesus como Messias, procura mostrar que Jesus realmente era o Messias. Tanto é que o livro de Mateus foi o único livro que foi escrito em hebraico, o primeiro livro que foi escrito em hebraico, e depois foi para a Septuaginta, né, que é a transliteração do hebraico para o grego, a língua grega. Relacionar o livro que está se estudando com outros livros ou porções das escrituras que eles são semelhantes
Por exemplo, isso a gente usa muito no método sintético. É óbvio, a gente vai estudando, vai observando, fazendo as observações, vendo o que o autor estava pensando quando ele escreveu, como que foi ele desenvolver aquele tema, mas a gente vai relacionar também, por exemplo, os evangelhos, relacionar um evangelho com o outro para ver, para descobrir como que aquele autor pensou, o que ele pensou em relação ao outro, por exemplo, né? Existe muito também um elemento que a gente chama correlação, que é feito quando você está estudando a Bíblia e você tenta correlacionar alguns textos com outros, porque alguns autores eles usam muitos textos de outros livros para desenvolver o seu pensamento e o seu tema que ele está escrevendo relacionado àquele assunto ali que ele está escrevendo para aquele público, né? A gente vê também que você não consegue estudar um livro sem fazer a correlação com outro. Por exemplo, não há possibilidade de você estudar o livro de Apocalipse isoladamente sem fazer um estudo do livro de Daniel, porque muita coisa que tem no Apocalipse foi falado em Daniel, e ali foi apenas repetido em Apocalipse algumas coisas, alguns símbolos, né? Marcos, se você for estudar o livro de Marcos, você tem que ler também, tem que ter estudado 1 Pedro e 2 Pedro. O livro de Reis tem que ter estudado Crônicas, né? Porque Crônicas vai falar dos reis, das crônicas dos reis de Israel. Profetas menores tem que ter estudado pelo menos Reis e Crônicas, porque o livro de Reis vai falar de todos os reis e também, concomitantemente, você vai estudar a vida dos profetas que estavam ali do lado dos reis, porque os profetas eles desenvolveram seus ministérios justamente em épocas importantes de alguns reis de Israel. Então, quando você estuda os profetas menores, você tem que ter estudado o livro de Reis e Crônicas. Crônicas vai falar um pouco mais da vida de alguns reis de Israel, né? Interessante, quando você faz o estudo sintético, você tem que observar de vários aspectos, várias coisas que você precisa seguir para que você faça esse estudo sintético. O estudo sintético é um estudo sintetizado de um livro, né? A gente está falando aqui de um estudo sintetizado de um livro. Para você fazer esse estudo sintetizado do livro, não tem como você não fazer a correlação com alguns outros escritos de outras pessoas. Porque para você entender, a gente já partiu da premissa de que para você fazer o estudo sintético, você tem que entender como que o autor chegou para desenvolver aquele tema. Então, para ele chegar a ter desenvolvido aquele tema, também ele buscou alguns escritos de outras pessoas. É por isso que a gente sempre fala que a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. Que a Bíblia, para você entender uma porção da Bíblia, você tem que ter lido a Bíblia toda para você entender. Por isso que não existe a possibilidade de você fazer um estudo só de um livro sem ter entendido toda a Bíblia. Porque toda a Bíblia ela tem uma sequência de pensamento. Ela tem uma sequência lógica de um assunto central que é o próprio Jesus. Jesus é o tema central da Bíblia. Jesus é o ponto de convergência de toda a Bíblia. Se você não estudar de Gênesis até Apocalipse, você não vai conseguir fazer um estudo sintético de um livro. Por isso que sempre está fazendo que a gente precisa fazer sempre essa correlação de um livro com o outro, né? E aí, para concluir essa parte do estudo sintético, nós podemos dizer que nós ficamos satisfeitos tão facilmente com a mensagem de textos isolados. Exemplo, Malaquias capítulo 3, verso 10. Não há dúvida no valor de um único versículo, mas o livro inteiro da Bíblia nos causará um impacto maior ainda, se lermos do princípio ao fim, tentando aprender suas mensagens como um todo. A gente fica muito satisfeito, volto a repetir aqui, com mensagens de textos isolados, né? A gente gosta muito, a gente fica muito feliz quando a gente lê alguns textos isolados, e aí a gente acha que não, aquilo ali tem uma mensagem
para nós ali daquele texto que é imprescindível, que é uma mensagem que fala no nosso coração. Só que às vezes a Bíblia toda fala no nosso coração, só que se a gente estudar um versículo isoladamente fora de seu contexto, a gente pode produzir uma heresia ou causar um estrago muito grande na compreensão, na nossa compreensão, principalmente, e na compreensão das pessoas que estão ouvindo. Porque eu posso formar uma teologia totalmente diferente da teologia real da Bíblia. Então eu posso correr o risco de formar uma ideia fora do contexto geral do que aquele livro queria dizer. Por exemplo, se a gente pegar ali o livro de 1 e 2 Timóteo, essa carta de Paulo está escrevendo a carta a Timóteo, primeira e segunda carta, para encorajar Timóteo. Timóteo era o quê? Um jovem pastor de uma igreja que ele estava iniciando o seu ministério naquela igreja. E ele estava enfrentando alguns problemas com líderes daquela igreja e também com um grupo de pessoas que estava promovendo o gnosticismo ali dentro. E ele não tinha maturidade suficiente para lidar com aquela situação. Ele provavelmente devia ter uns 17 anos de idade, um jovem pastor. Imagine só, um adolescente de 17 anos tendo que lidar com conflitos, com grupos opositores dentro do seu ministério. Isso é muito difícil. Então a gente já sabe que o teor da carta, que essa carta fala de quê? De um encorajamento para um jovem pastor. Então o assunto da carta é encorajamento. É uma palavra de ânimo, de renovo de fé. Então não vai fugir disso. Todo o conteúdo da carta vai falar sobre isso daí, né? Vai falar assim, como enfrentar, né? Olha, seja corajoso, seja maturo, leia as escrituras, Timóteo, para que você possa estar bem inteirado. Não se desvie da doutrina que você recebeu desde quando você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Tem até inclusive um versículo, se eu não me engano, acho que é o verso 7 do capítulo 1, que fala assim, ó, Paulo escreve a Timóteo dizendo assim: Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Em outras traduções está escrito assim: porque Deus não nos tem dado um espírito de medo, mas de poder, de amor e moderação. Então você vai ver que o teor da carta, a carta toda fala sobre isso, primeira e segunda. A segunda é a continuação da primeira carta, porque Paulo tinha tanto assunto para tratar com Timóteo, praticamente Paulo estava discipulando Timóteo, ensinando Timóteo como ele desenvolveu o ministério dele e como que o ministério dele poderia ser eficaz, escrevendo suas cartas para Timóteo, porque não tinha outro meio. Paulo estava preso, e aí da prisão ele estava discipulando o seu discípulo Timóteo, que era pastor de uma igreja, jovem pastor de uma igreja ali em Éfeso, né? Então, eu não posso usar o teor desse contexto da carta de Paulo a Timóteo, não posso usar inadequadamente, eu tenho que usar dentro do contexto. Primeiro entendendo o contexto ali, que essa carta foi uma carta de encorajamento, eu posso usar esse texto para encorajar os meus líderes dentro do meu ministério e também pessoas que lideram outras pessoas que estão cuidando de jovens discípulos. Eu posso usar dentro desse contexto, eu não posso usar fora. Né? Posso usar diante de uma situação de conflito? Posso, porque Timóteo estava lidando com conflito, né? Em relacionamentos interpessoais dentro da sua comunidade. Então eu posso usar. Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não usar textos isolados, porque a gente pode sair de um contexto que a palavra não quer dizer, e a gente pode formar uma ideia a partir de um texto isolado da Bíblia. Ok? Quero pegar aqui um desafiar vocês a ler o livro ali de Malaquias, para a gente poder, na próxima semana, entender um pouco sobre o estudo sintético que nós falamos agora, tá bom? Então, quero desafiar vocês aí para a próxima semana a gente estudar esse livro aí, ok? Então a gente volta aí para a próxima semana. Deus abençoe a todos.
grande abraço aí.